Estamos ao vivo. Sejam bem-vindos ao nosso primeiro podcast Cuidando de Você. Essa é uma iniciativa que nós tivemos para que você, cidadão de Monte Carmelo, o povo de toda a nossa região e também, por que dizer não, do nosso país, para que você possa ter informações com credibilidade da saúde em todos os aspectos, porque hoje na era digital, na era da informática, acaba que nós ficamos um pouco perdidos em relação ao que é verdade, aquilo que não é, para que você possa ter informações sobre a evolução da saúde do município, onde buscar ajuda, onde buscar auxílio. Então, esse vai ser o canal de comunicação oficial nosso da Secretaria de Saúde, para que a gente possa produzir conteúdos, com muita criatividade, numa linguagem fácil de entendimento, para que toda a população, que hoje praticamente toda a nossa população tem acesso a um celular, tem acesso às redes sociais, para que você possa ficar bem informado. E durante esse período que nós faremos o nosso podcast, nós convidaremos pessoas que são especialistas na área da saúde, pessoas que realmente conhecem, pessoas que têm credibilidade para falar diretamente com você. E hoje nós temos a honra muito grande de receber aqui o nosso querido médico, Dr. Guilherme Martins. Seja bem-vindo, Dr. Guilherme, ao nosso primeiro podcast. É uma honra trabalhar ao seu lado, para nós é um orgulho muito grande ter você como profissional no SUS, que nós que trabalhamos no SUS, nós sabemos que o SUS é o melhor programa de saúde do mundo. Então, parabéns e seja bem-vindo. Pessoal, o Dr. Guilherme, ele é médico e ele tem 3 especialidades. Ele vai falar aqui para vocês um pouquinho da vida dele, para que vocês possam conhecer quem que é o Dr. Guilherme, quem que é o médico humano que cuida bem das pessoas lá no nosso pronto-socorro, no nosso hospital e também na nossa UTI. Seja bem-vindo, meu amigo. Boa noite, Paulo. Boa noite, população de Monte Carmelo e da nossa região. Meu nome é Guilherme, eu sou filho aqui de Monte Carmelo. Eu sou médico cirurgião, eu tenho 3 RQs, eu sou cirurgião geral, urologista e cirurgião do trauma, E resolvi dedicar minha vida à população de Monte Carmelo. Todo o meu serviço dedicado aqui e pouco lá em Uberlândia. Então eu vim aqui para ajudar a nossa população. Doutor Guilherme, é interessante para a população saber que eu falo que para chegar a ser médico, até essa formação de medicina não é fácil, E eu conheço o histórico da sua família, Dr. Guilherme lá do Alto da Vila Nova, aquele que era vendedor de picolé, não é isso, doutor Guilherme? É isso mesmo, Paulo, é isso mesmo. Então a gente fica feliz, Eu tenho o maior orgulho de contar a minha história para meus filhos, para todos os meus amigos, Uma história de muita superação, e a gente está aqui porque a gente é teimoso. Porque formar para médico, vir de baixo, família pobre, não é fácil. Mas a gente está aqui e a gente vai dedicar todos os nossos cuidados à população de Monte Carmelo e da nossa região. Isso aí, doutor Guilherme. E é interessante porque às vezes muitos médicos formam e às vezes eles buscam somente o caminho da saúde particular, que ajuda muito o nosso povo. Mas você tirar um tempo na sua agenda, você dedicar a sua vida para ajudar essas pessoas que mais precisam, eu digo que isso que é gratificante na questão da saúde, doutor? Sim. Hoje falta muita empatia na medicina, A medicina ela se tornou uma medicina mercantilizada e perdeu muito do preceito e do conceito básico de medicina. E a gente não pode deixar os princípios de Hipócrates acabar, Verdade. Entre eles, um tratamento humanizado para os nossos pacientes. E é isso que nós temos buscado desde o momento que nós assumimos a saúde. Lá atrás nós tínhamos um projeto, nós tínhamos um modelo que nós conseguimos avançar muito na nossa cidade. Hoje Monte Carmelo, graças a Deus, é referência em várias áreas da saúde. Temos que avançar em alguns tópicos, sim, que a saúde sempre ela é muito dinâmica. Hoje na tecnologia do século XXI, a cirurgia robótica, a inteligência artificial, acaba que nós estamos cada vez mais trazendo isso em benefício do nosso povo, mas é gratificante trabalhar em saúde. Eu falo que fazer o bem, doutor Guilherme, não é fácil, mas quando a gente vê alguns casos de pessoas que depois vêm simplesmente agradecer por ter tido a saúde resgatada, ter tido salvo a vida dessa pessoa, isso é que nos estimula ainda mais trabalhar em saúde. Eu gosto de saúde desde que eu comecei a trabalhar, eu me sinto realizado à frente da saúde, e aqui nós temos que agradecer muito o nosso prefeito atual, Ricardo Ferreira, o nosso vice-prefeito, Dr. Gilson. Muito obrigado por essa oportunidade que vocês estão
estão nos dando de trabalhar com vocês na saúde, que nós sabemos que é plano também deles de governo, para que a gente possa, né, realizar e ter uma saúde de qualidade para o nosso povo, né, doutor? Sim. Pessoal, e hoje nós estamos aqui para falar de um tema muito importante que nós escolhemos para trabalhar esse primeiro podcast, que é a saúde do homem, doutor Guilherme. Você que é especialista em urologia, trata diretamente e cuida muito da saúde dos homens de nossa cidade, e existem muitos mitos, muitas histórias, né, que nós temos que desmistificar isso para o nosso povo, esclarecer. E eu falo que às vezes falta esse canal de comunicação para que as pessoas possam buscar essas informações. Não acreditem em tudo, né, que vê na internet. Hoje existe especialista de tudo na internet, claro. E nós temos que cuidar. E nós que trabalhamos no SUS, nós sabemos, né, doutor Guilherme, de cada 10 casos de problema de saúde, pessoal, isso é um dado importantíssimo, 8 podem ser evitados. Para quê? Para que você chegue lá no final da vida, claro, né, que nós todos vamos passar por essa vida, mas nós podemos chegar ao fim da vida com qualidade, né, doutor Guilherme? Sim. Então isso é que é importante para que a gente possa desenvolver e criar políticas públicas para que esses homens, que nós vamos falar diretamente com você, homem, hoje, possa ter uma qualidade de vida melhor, né, doutor Guilherme? Então, assim, hoje é uma forma da gente esclarecer e vamos começar aqui com o primeiro tópico, doutor Guilherme, e a gente fala muito o seguinte: a prevenção ainda é o melhor caminho para se prevenir essas doenças muito faladas, que nós vamos falar daqui um pouco, por exemplo, o câncer, doenças de pele, doenças que acometem os homens. A prevenção ainda é o melhor remédio, doutor Guilherme? Sim, Paulo. Eu sempre falo para meus pacientes que a gente educar na prevenção é a gente prevenir para o futuro. E a prevenção ainda é o melhor caminho para evitar quase todas as doenças existentes, né? Quando você pega um livro de clínica médica que você vai estudar as doenças, tá lá, sempre as medidas preventivas. Então, a prevenção sempre vai ser o melhor caminho. Então, pessoal, você homem que está aí, fica atento hoje às informações que nós vamos passar, né? Então, tá aí, a prevenção ainda é o melhor caminho para que você possa ter uma saúde tranquila, que você possa conviver com seus familiares. Doutor Guilherme, tem um tópico aqui que eu até fiz uma enquete na internet e as pessoas mandaram, Paulo, comenta sobre aquilo, fala sobre aquilo, pergunta o doutor Guilherme sobre isso. E nós estamos falando aqui, doutor Guilherme, sobre os exames de rotina, o check-up anual. É importante o homem fazer? O homem faz esse check-up anual ou não faz? Na sua vivência de clínica, o que você observa? O homem procura o médico ou não procura o médico, doutor Guilherme? Hoje, a Sociedade Brasileira de Urologia, ela diz o seguinte: 55% dos homens não procuram o médico. Apenas 45% procura para fazer o check-up anual. E sim, os exames de check-up é importante. Mas qual que é o princípio? O que a gente tem que entender que é um exame de check-up? A primeira coisa, a gente tem que entender para que ele serve. Os exames de check-up, ele serve para a gente, por exemplo, diagnosticar alguns tipos de doença sem o paciente começar a sentir, ou seja, o paciente assintomático. Então, os exames de check-up servem justamente para isso. A gente fazer diagnóstico de doenças ainda no paciente assintomático. E para que serve isso? O paciente assintomático, por exemplo, um quadro de diabetes. A gente evitar as complicações futuras da doença. Fazer o diagnóstico precoce de um câncer de intestino, um câncer de próstata, um câncer de estômago. É para isso que os exames de check-up servem. Sempre dou um exemplo de um paciente, ele achou um tumor de rim num ultrassom de check-up. Então, imagina se a gente não tivesse achado esse tumor por um exame de imagem, o paciente ia evoluir e, quiçá, né, a gente não conseguiria tratar ele da forma que a gente tratou e o paciente hoje está curado. Né? Tá vendo, pessoal? Então, são informações importantes. Então, tá aqui, né, essa primeira informação para vocês. Procure o atendimento médico, procure os nossos PSFs. Nós temos 14 equipes esparramadas aí pela cidade. Procure mesmo se você não estiver sentindo nada, vamos dizer assim. Porque é importante pelo menos uma vez ao ano, doutor Guilherme, ou 2 vezes ao ano? Essa periodicidade seria uma vez ao ano, mas eu sempre falo que esse exame de check-up ele tem que ser individualizado. Depende de cada paciente, depende das comorbidades, depende do histórico familiar, depende do exame físico do paciente. Entendi. Né? Eu sempre falo, por exemplo, o paciente diabético hipertenso são as principais causas de insuficiência renal dialítica.
Então são doenças que a gente consegue prevenir, que a gente consegue tratar para não chegar nesse ponto, né? Imagina um paciente perder os rins porque ele não controlou um diabetes, triste, não controlou uma hipertensão. Então, assim, são doenças que com exame de check-up a gente consegue fazer um diagnóstico precoce e um tratamento mais eficaz para o paciente. Então é isso, pessoal. Pelo menos uma vez ao ano, né? Procure o atendimento, marque a sua consulta, não precisa ser nada da noite para o dia, né? Hoje, inclusive, nós remodelamos os nossos PSFs. Na parte da manhã, você vai chegar, vai ter o atendimento garantido com o médico. Se não der certo naquele dia, você já está com a consulta marcada para o outro, nós temos o pronto-socorro. Então, marque a sua consulta, agende, procure o médico do seu bairro. Por que a gente fala procurar o médico do bairro? O médico do PSF, né, doutor Guilherme, é aquele que conhece você, vai conhecer a sua casa. Importantíssimo, né? Na triagem desses pacientes, na realização desses exames, nada melhor que o médico da atenção básica, que conhece o paciente, que conhece as comorbidades dele, para fazer esses exames de check-up. Ele voltando naquela propedêutica, aquela incidência de 55% dos homens não procuram assistência médica, isso é importante, é alarmante, né? O paciente hoje, ele tem que entender que é o seguinte, ele é um chefe da família, ele é um esteio da família, então ele tem que se cuidar, ele tem que se amar, né? Então, para isso, ele tem que fazer esses exames de check-up para fazer o diagnóstico precoce e um tratamento mais eficaz. Então, hoje a gente sabe que no homem existem algumas doenças mais comuns, né? Paciente hipertenso, paciente diabético, paciente com câncer de próstata, câncer de intestino. A gente vai falar ainda sobre essas taxas, mas é importante. São doenças que a gente consegue fazer um tratamento precoce, consegue fazer um diagnóstico precoce, porque já existem protocolos já bem estabelecidos para isso. Tá vendo, então, pessoal? Então é importante, né, procurar, marca a sua consulta, fazer os exames, né, de rotina, para que você possa evitar essas doenças. Você tocou em 2 tópicos, doutor Guilherme, nós vamos avançar agora, sobre 2 doenças que nós que estamos lá na ponta, nós percebemos muito o agravamento de doenças que são silenciosas. Primeiro, o diabetes e segundo, a hipertensão, que é a pressão alta. Diabetes, quem tem algum familiar, quem tem alguma pessoa na família, vai perceber que no início da doença ela não dá sintomas. É isso, doutor Guilherme? Sim, claro. O diabetes, a gente tem o diabetes tipo 1, tipo 2, né, que são fisiopatologias diferentes, mas sempre vai ter um componente genético importante. Então, se tem um pai, se tem uma mãe, tem que ficar atento, porque pode vir desenvolver essa doença no decorrer da sua vida. E lembrando que o fator genético tem o estímulo ambiental, né? Aí junto o paciente sedentário, o paciente dislipidêmico, um paciente que tem um hábito de vida mais sedentário, provavelmente ele vai vir desenvolver essa doença ao decorrer da sua vida. Então, pessoal, são doenças que trazem muitas complicações para a vida. Hoje nós temos percebido que aumentou muito, por isso nós vamos avançar um pouco também, doutor Guilherme, nós vamos criar a Casa do Diabético em Monte Carmelo, está no programa de governo do nosso prefeito Ricardo, né, e nós vamos desenvolver juntos esse projeto para que a gente tenha um local específico para a gente tratar essas pessoas com diabetes. Digo, é uma doença silenciosa, por isso nós temos que procurar detectar isso quando a glicose, né? Porque o diabetes, o que é, doutor Guilherme? É a glicose alta? O diabetes, ele é uma deficiência insulínica, né? O paciente ele vai ter uma hiperglicemia sustentada. E a gente sabe que taxas acima de 250 mg por decilitro, ele começa a ter deterioração de algumas enzimas do corpo, né? E começa a afetar onde tem vaso. Aí vai na retina, vai no rim, vai no cérebro. Às vezes tem paciente que procura a gente no consultório, com algumas queixas inespecíficas. Você vai ver o paciente é diabético de longa data, paciente que já não está enxergando direito por retinopatia diabética, você vai ver tem uma doença de base ali por cima daqueles sintomas, né? Então daí a importância do diagnóstico precoce. Então, pessoal, olha as palavras do Dr. Guilherme. Olha a quantidade de problemas que traz o diabetes. Até na visão, doutor Guilherme. Sim. O paciente diabético ele pode desenvolver a retinopatia diabética, a nefropatia, que hoje a principal causa de insuficiência renal dialítica é o paciente diabético e o paciente hipertenso, né? Às vezes, no consultório de urologia, o paciente preocupa a gente com queixa de disfunção erétil. Você vai ver o paciente é diabético por trás. Então, é uma doença silenciosa e aonde que tiver vaso sanguíneo, ela vai afetar o paciente. Doutor Guilherme, e o diabetes, ele é uma doença evitável? Por exemplo, vamos pegar um homem que está ali na casa dos seus 25 anos já, 30 anos, já está na faixa adulta. O homem, ele pode evitar a vir ter diabetes ou não?
Aí entra nesse critério de divisão do diabetes tipo 1 e o tipo 2. O tipo 1, por ser uma doença autoimune, dificilmente o paciente vai conseguir evitar isso. Ele já nasce com ela? Já nasce com propensão ou já nasce com deficiência total ali, privação. Ele é uma doença que produz anticorpo contra as células do pâncreas. Aí ele vai ter que só cuidar para evitar sintomas. essas complicações. Entendi. Por exemplo, o paciente, quando ele abre o quadro de diabetes tipo 1, ele abre sem as consequências a longo prazo. O diabetes tipo 2 não. Ele vai sofrendo a longo prazo e aí começa com as manifestações tardias. Aí Entendi. Nefropatia, retinopatia, as disfunções eréteis, obesidade, síndrome metabólica associada ao quadro. Agora, o diabético tipo 2, ele tem um componente genético sim, mas tem uma influência ambiental importante também. Então, essa influência ambiental, a gente tem controle. Aí o paciente fazer uma atividade física, o paciente perder peso, o paciente diminuir a resistência periférica à insulina. Então, isso tudo contribui para o paciente não desenvolver o diabetes tipo 2 no futuro. Então, né? ela pode ser evitada, pessoal. Então, Sim. nós temos que mudar os hábitos, né? Quando a gente fala, nós vamos entrar nesse tópico agora também, doutor Guilherme, sobre a questão da alimentação, da atividade física. Isso que você disse, hoje na era digital, hoje acaba que nós ficamos muito presos, muito amarrados dentro dos escritórios, as pessoas quase não fazem atividade física. Hoje os serviços são mais leves na parte física e às vezes mais pesados na questão intelectual. Então acaba que o homem deixa de fazer atividade física, vai para a cervejinha, né, todo dia praticamente, não cuida da saúde, então você pode vir a desenvolver o diabetes. Então sabendo que você tem que fazer a sua parte, né, cuidar, antecipar antes que essa doença chegue até você. Pressão alta, doutor Guilherme. A pressão alta, quando a gente fala hipertensão, é também uma doença que nós podemos evitar ela, que o homem que está nos assistindo, ele pode saber o seguinte: eu não quero ter pressão alta, eu quero viver uma vida tranquila, sem sofrer com isso, que também é uma doença silenciosa, né? Sim. Às vezes você não vai sentir sintomas no primeiro. O homem pode prevenir? De que forma ele pode prevenir a não ter pressão alta? A hipertensão também, a gente divide ela em primária e secundária. A hipertensão primária ou a hipertensão essencial, ela tem um componente ambiental importante. Então é aí que atuam as medidas preventivas, né? Atividade física, evitar situação estressante. Hoje nessa sociedade corriqueira que a gente está, uma sobrecarga mental muito grande. Então são coisas que a gente consegue evitar para o paciente também evitar a hipertensão. Então assim, é uma doença que tem um tratamento eficaz para evitar as complicações a longo prazo. Doutor Guilherme, eu já tive alguns casos na família, de conhecidos, de amigos, principalmente de homens, né? Nós vamos abordar esses temas também, que falam o seguinte: eu tenho pressão alta, eu vou lá, o médico me prescreve o remédio para controle da pressão, que hoje nós temos uma evolução muito grande, né? Eu falo que essa parte da medicina é uma das áreas que mais evoluiu na questão do tratamento, né, para evitar sequelas. E o medicamento, doutor Guilherme, a pessoa que tem pressão alta, ela vai ter que começar a tomar esse remédio, tomar a vida inteira, ou se ela mudar esses hábitos, ela pode, por exemplo, chegar num ponto de controlar essa hipertensão e não ter que mais tomar esse medicamento. A questão da hipertensão é o seguinte: tem que evitar adquirir a doença. Adquiriu, o tratamento vai ser pro resto da vida. Então, o tratamento preventivo é antes de adquirir a doença. Adquiriu, o remédio tem que ser usado para o resto da vida. E hoje, assim, o tratamento é um tratamento que funciona, né? E lembrando que o tratamento do hipertenso, hoje a gente tem a atenção básica que atua muito nessa área da hipertensão. Tem o grupo do hipertenso, por exemplo. É importante a gente lembrar que a gente tem que lançar a mão dessa terapia. A gente tem essa equipe multidisciplinar que ajuda nesse controle também, que a gente tem que usar eles, né? Sim, pessoal. Então é importante isso que o Dr. Guilherme está falando, dentro dos nossos PSFs, isso é em todo o Brasil, sim, não é só em Monte Carmelo, né? Existe uma parte que nós temos que atender que esses pacientes que chegam ali, né, com um caso mais grave de saúde, que chega ali com a febre, né, com um caso mais específico. Mas dentro dos PSFs, e aqui a nossa equipe, quero parabenizar a todos, os médicos, os enfermeiros, os agentes comunitários, pelo brilhante trabalho que fazem aí Brasil afora. Existe o espaço para que você possa, vamos linkar os temas, marcar a sua consulta, para que você possa fazer os seus exames, né, que é o check-up anual que você vai fazer. E se você for hipertenso ou diabético, existem os grupos onde você vai ter a consulta garantida, sim, você vai ter os exames, inclusive a maior parte desses medicamentos você vai conseguir na farmácia básica de graça. A maior parte desses medicamentos você não vai ter que pagar. Então, assim, depende de você buscar o caminho da prevenção. Então, Guilherme, existe também um mito, ou não sei se é verdade,
obesidade, né, que isso eu já percebi em alguns casos, eu como secretário de saúde, né, na outra gestão e nessa também, alguns homens relatam o seguinte: ah, Paulo, eu comecei a tomar o remédio da pressão, eu não senti muito bem, eu tive uma disfunção erétil, né, eu tive complicações, então larguei de tomar o remédio. Existe isso ainda hoje da questão do homem, né, que é diabético, que é hipertenso, que deixa de tomar o remédio por conta da saúde sexual dele também, doutor Guilherme? Sim, isso é muito comum, viu, Paulo? O consultório é cheio disso e a gente tem vários vieses, né? Quando a gente fala de disfunção erétil, o paciente ele tem múltiplas comorbidades, né? Então ele é diabético, ele é hipertenso, ele usa múltiplas medicações e são medicações que interferem sim na potência sexual do paciente. Então esse paciente ele tem que ser tratado de forma multidisciplinar. Tem paciente que é muito ansioso, tem que acompanhar também com um psicólogo, um psiquiatra. É um paciente hipertenso, precisa ter um controle otimizado. Lembrando que disfunção erétil ela é uma doença vascular, né? A gente tem a doença vascular, diversas causas para ela, então a gente tem que individualizar o paciente. Tem paciente também que toma as medicações e não sente nada, então sim, por isso que a gente tem que ter um tratamento individualizado para o paciente. Mas sim, isso é comum e existe e é mais comum do que a gente pensa. Exatamente, e às vezes gera muito mito, muito tabu, às vezes o homem não quer se abrir com o médico, às vezes não quer se abrir com a própria família, né? Então, existe tratamento para isso também. Por exemplo, o paciente, o homem que começou a tomar um remédio da pressão, sentiu qualquer tipo de adversidade, os efeitos colaterais, existe a possibilidade de trocar o medicamento para que esse problema também possa ser resolvido. Hoje, o tratamento das doenças cardiovasculares ele é muito individualizado. Por quê? Porque depende das outras comorbidades que o paciente tem. Por exemplo, depende se o paciente tem uma insuficiência renal associada, se ele tem um diabetes associado. Então, o tratamento ele é individualizado. Agora, o tratamento da disfunção erétil ele existe e ele, assim, as últimas tecnologias que existem no mercado a gente aplica nos pacientes. Então, não pode deixar de usar o remédio da pressão. Se for a questão da disfunção erétil, existe tratamento e com eficácia comprovada cientificamente. Então, pessoal, você homem que está aí, não se preocupe, procure o tratamento adequado, né? Doutor Guilherme, o médico, o paciente que ele é hipertenso, que ele tem pressão alta, qual médico que ele deve procurar? Porque muitas das vezes ele chega assim: ah, não vou no médico do PSF não, porque não dá conta de cuidar disso. Eu tenho que procurar um cardiologista, eu tenho que procurar um outro médico especialista que vai cuidar específico. O nosso morador que está lá, do Alto da Vila Nova, que está lá no Santa Rita, que está nos assistindo, se ele tiver o médico do PSF dá conta de cuidar desse problema da hipertensão, doutor Guilherme? Com toda certeza, Paulo. Hoje o médico do PSF ele é preparado para as medidas preventivas que existem. Então ele é capaz de fazer um check-up bem feito, é capaz de conhecer o paciente. Hoje, para a gente fazer um check-up individualizado, tem que conhecer o paciente. Então você tem que examinar o paciente, você tem que fazer um exame físico detalhado do paciente para ver algum sinal indireto de alguma doença, conhecer as comorbidades prévias dele, para você fazer uma coisa mais individualizada. Então, sim, o médico do PSF ele consegue fazer esses exames de check-up muito bem feito, por sinal. Então, pessoal, é o que a gente bate muito nessa tecla. Procure o médico do PSF, porque lá o que acontece? Vai ter o seu histórico. Sim. Lá nós temos um prontuário eletrônico. Se você for daqui 1 ano, se você for daqui 3 anos, vai estar lá, independente do médico que tiver, vai ter o seu histórico. Sim. E isso, como médico, né, doutor Guilherme, que o senhor é, isso facilita muito, né? Demais, quando você chega lá e você já sabe que ele é diabético, que ele já tomou aquele remédio, que tem boa evolução no quadro da saúde, né? Então isso facilita muito. Então, pessoal, o médico você tem que procurar primeiro, é o médico do PSF. Sim. Então ele é preparado para cuidar, né? Na formação, quando você termina lá a medicina, independente de você fazer nenhuma especialização, o médico ele é capacitado para atender desde a criança até o idoso. Sim, não é isso, doutor Guilherme? Com toda certeza. Né? Então, o médico do PSF ele é capaz, sim, de fazer um exame de rastreio bem feito, por sinal. Então, pessoal, procure o médico, não deixe para depois. Isso fala muito, né, doutor Guilherme, que nós estamos falando aqui para quê? Para a gente diminuir a resistência, né, que o homem tem de não procurar o médico. Você vê, 55% sim. da população masculina não procura o médico, muitas vezes por medo, por conta dessas lendas, né, essas fábulas de internet. Inclusive, hoje a maioria dos pacientes encaminhados para o especialista, ele vem do PSF, né? Então, o médico do PSF faz uma triagem básica lá do câncer de próstata. Viu alguma coisa que está alterada? Já encaminha para a gente. Então, a triagem começou lá. Muito bem feita, por sinal. Isso aí. Doutor Guilherme, interessante que ontem foi
comemorado, é uma data muito importante, uma data anual, né, que é o Dia Internacional de Combate ao Câncer. E nós temos que batalhar e trabalhar muito e promover políticas de prevenção a essa doença que assusta muito. Quando o paciente, isso a gente percebe muito, quando algum paciente aí da nossa cidade ou da nossa região, por que eu falo região, pessoal? Monte Carmelo, ela é uma sede de polo de micro que a gente fala. Então nós atendemos aqui, além de Monte Carmelo, mais 8 cidades. Nós somos referência. Então quando chega o diagnóstico do câncer na casa da pessoa, a pessoa, aquele primeiro momento é desesperar, é desorientar, acha que já recebeu um diagnóstico ali de morte, e não é assim, né? O que a gente percebe. Então nós vamos entrar aqui, como nós estamos falando da saúde do homem, nós vamos falar muito da incidência de câncer hoje nos homens. E o primeiro que vem à nossa mente, doutor Guilherme, quando a gente fala do homem, é o câncer de próstata, né? Então, por que, doutor Guilherme, que aumentou muito a incidência do câncer de próstata? Nós vamos mostrar aqui para a nossa população, né, no slide, esse aí, exatamente esse aqui, né? Quais são os tipos de cânceres, né, que mais atingem os homens, né? E dentre eles está lá, né, em primeiro lugar, o câncer de próstata. E aqui eu quero dizer um número para a população de Monte Carmelo. Eu digo que para a gente administrar, para a gente fazer uma boa gestão, hoje na parte da tarde, inclusive, eu passei essas informações para o nosso prefeito Ricardo e para o nosso vice-prefeito Dr. Gilson. Nós estávamos conversando muito sobre essa questão da reorganização da saúde que nós estamos fazendo, né, e passei para os dois lá. Você vê, no ano de 2024, nós tivemos 24 homens encaminhados para o tratamento de câncer no Hospital de Câncer aqui de Patrocínio. Então, é um dado que nos acende essa luz amarela, né, que nós ficamos, né, assim, preocupados com esse número. Está aqui o slide, né, doutor Guilherme, onde a gente mostra, isso aqui são dados do Ministério da Saúde, do governo federal, sobre a incidência de câncer em homem. Então, em primeiro lugar, é o câncer de próstata. É evitável, doutor Guilherme? Nós podemos evitar, nós que somos homens, chegar lá nos seus 50, 60, 70, 80 anos e não ter câncer de próstata? Evitar o câncer de próstata, assim, a gente tem diversos estudos, né, que mostram questão alimentar, questão preventiva de atividade física, questão de evitar alimentos fritos, algumas substâncias que protegem contra o câncer, mas são estudos ainda com baixa evidência científica. Então a melhor forma de evitar o câncer é descobrindo ele de forma precoce. Então, ali a gente tem essas incidências, ali são casos ao ano, então mais de 70 mil casos novos por ano. É o tumor sólido mais comum, né, da população masculina, é o segundo em mortalidade. Então, é um tumor assim, que tem uma incidência, uma prevalência muito grande na população. E é um tumor assim, que nos estágios iniciais da doença, a gente consegue aí um resultado terapêutico aí de quase 99% de cura. Então, olha aí, pessoal, vou até fazer uma pausazinha aqui para o Dr. Guilherme possa repetir isso para você. Então, quando você, homem, recebeu o diagnóstico de câncer de próstata, não vai achar que você vai morrer. Não. Existe tratamento. Então, por isso que vamos linkar com esse primeiro assunto. É importante você fazer, né, os exames preventivos, procurar o médico, porque se descobrir no início, quantos por cento de cura? 99%, né, de chance de cura. Né? Então, olha aí, pessoal, 99% de cura. Né? É um tumor hoje que a gente tem altas tecnologias para tratar, né? A outra pergunta foi por que aumentou, né, essa taxa de detecção do câncer? Exato. Justamente por essas medidas de triagem que a gente tem hoje na atenção básica. E o exame de elenco para isso é o PSA. Né? O PSA passou a ser mais realizado, então, consequentemente, a gente faz a detecção maior dos índices de câncer na população masculina. Então, não é porque o câncer aumentou na população. Não, é porque a gente passou a detectar mais. Aumentou o diagnóstico. Que isso é uma boa, um bom resultado. Você tem uma ideia, Paulo? Na década de 90, os Estados Unidos, a força-tarefa de lá falou assim, vamos abandonar o PSA como exame de triagem. Passou anos, a taxa de incidência do câncer começou a aumentar. E eles voltou atrás. Não, vamos voltar a fazer, né, o PSA como exame de rastreio. Doutor Guilherme, o que é o PSA? O exame? Vamos mostrar. Às vezes o pessoal fala assim, eu quero fazer um exame de PSA. Né? O que é o exame de PSA? PSA, Paulo, ele chama antígeno prostático específico.
Ele é produzido na próstata, ele é específico da próstata, mas não é específico de câncer. O paciente, quando ele tem algum arranjo oncológico, ele perde aquela arquitetura da próstata e começa a produzir PSA em grande quantidade. E é aí que o médico urologista e o médico lá do PSF entra, na detecção precoce. Então a gente tem vários refinamentos que a gente fala de PSA. Então, por exemplo, o paciente hoje, a maioria dos pacientes até 50, 60 anos, é normal ter um PSA menor que 2. Se ele tem um PSA maior que 2, a gente já tem que levantar a nossa estrelinha. Já levanta uma interrogação em cima disso, né? Por que esse paciente está com PSA acima de 2? Será que ele tem uma doença prostática benigna? Será que ele tem um câncer associado? E aí que a gente entra com todas as ferramentas de refinamento que a gente tem. E a partir de que idade, doutor Guilherme? Que isso é um exame que é coletado do sangue, né? Simples. Nós encaminhamos o laboratório, nós temos esse exame disponível em toda a nossa rede de PSFs, né? A partir de que idade o homem ele deve fazer esse exame de PSA? Paulo, a gente tem as nossas sociedades, né? Tem a Sociedade Brasileira de Urologia, tem a Sociedade Europeia, a Sociedade Americana. Cada um tem suas particularidades. A gente segue a brasileira, né? A Sociedade Brasileira fala o seguinte: acima de 45 anos, se o paciente tiver fator de risco. E quais são esses fatores de risco? O paciente que tem um histórico familiar, um pai, um tio de primeiro grau, né? O paciente da raça negra tem maior incidência de câncer do que a população branca. Então, se ele tem esses fatores de risco, ele começa aos 45 anos. Então, pessoal, você é homem, 45 anos, procura o PSF, vai marcar a sua consulta, vamos fazer os seus exames, nós temos laboratórios credenciados, né, que dão um resultado ali tranquilo. 45 anos, procurar para nós fazermos o exame de PSA, né? A sociedade americana já fala o seguinte: dos pacientes ali de 40, 54 anos, se ele tiver fator de risco. E aí ele acrescenta, além do paciente com histórico familiar, o paciente da raça negra, ele acrescenta o paciente portador de alguns adenocarcinomas, de pâncreas, de mama, de ovário. Então, se tiver esses tipos de adenocarcinoma na família, ele é um fator de risco, aí ele começa aos 40 anos. Aí nós temos que fazer a triagem ali na família, começar a buscar esse histórico, né? Por isso que é importante a gente individualizar o paciente. A gente não fazer uma receita de bolo para poder cuidar do paciente. Exatamente. E acima de 50 anos e até os 80 anos, todo mundo, né, tem indicação de fazer o rastreio anual. A maioria dos pacientes pergunta: doutor, de enquanto em quanto tempo eu tenho que fazer esses exames? A Sociedade Brasileira de Urologia fala o seguinte: a periodicidade ela pode ser de 1 a 2 anos. Então a gente individualiza o paciente. Se o paciente tem todos os exames normais, toque normal, então a gente mantém, pode espaçar isso até de 2 em 2 anos. Mas o paciente ele tem que estar bem orientado. Doutor Guilherme, e tem muito ainda o tabu também, tem muita lenda, tem muita coisa que fala da saúde do homem sobre a questão do toque, do exame de toque, que existe uma resistência muito grande dos homens de fazer esse tipo de exame. Hoje, nós estamos no século XXI, no ano de 2025. É necessário esse exame? Não é necessário? O homem pode ficar tranquilo que não vai consultar com o médico, imediatamente vai ter que fazer esse exame? Ou é obrigatório fazer? Em que casos hoje, né, em que condições que o homem tem que fazer esse exame de toque? Paulo, essa questão do tabu tem diminuído bastante. A população tem ficado mais consciente e é graças a esses programas aqui, igual esses programas que a gente está fazendo hoje, que a população fica mais informada e perde um pouco do preconceito. Outra coisa é o seguinte: o toque, existe 2 contraindicações para não realização do exame digital no homem. Dentre eles, o médico não ter dedo ou o paciente não ter bumbum. Então, não existe contraindicação para a realização do exame. Tá né? Então, faça o exame. Então, assim, não tem contraindicação a realização do exame. O exame é um exame simples, a gente faz com anestesia local, indolor, a gente consegue ter dados, a gente consegue estratificar como é que está a saúde prostática desse paciente. A maioria dos pacientes pergunta: doutor, eu fiz o exame de sangue, está normal, eu preciso fazer o toque? Isso aí é um mito também. Quando a gente faz só o exame de sangue, 40% das vezes o paciente vai ter uma doença e a gente não vai detectar. Quando a gente associa o exame de sangue e o toque, isso cai para 8%. Olha vocês aí, pessoal, os índices, hein? E aí que a gente tem que lançar a mão dos outros exames que a gente tem subsidiários para fazer o diagnóstico. Então, assim, não existe contraindicação ao exame digital. Então pode perder o medo, pode perder essa tranquilidade. Isso não diminui masculinidade. O paciente não vai deixar de ser um homem porque fez um exame digital. Exatamente. E sempre lembrar: o homem que é homem, ele se cuida.
porque ele quer proteger a sua família. Perfeito, pessoal. Olha aí, homem que é homem se cuida porque ele quer proteger a sua família. O homem que é forte. O homem que é homem, ele é corajoso. Exatamente. Então, ele pensa na sua família primeiro, e para ele cuidar da família dele, ele tem que estar bem. Com então, certeza. o homem que se ama, ele se cuida. Doutor Guilherme, o que é o exame de toque? Por que precisa fazer esse exame? Como que é feito? O que você vai detectar no toque, né? Isso. É o médico que faz, o enfermeiro pode fazer? Como que funciona? Não, esse é um exame médico, né? Isso é um ato médico, o exame digital da próstata. A gente tem vários dados com o exame digital. Além, por exemplo, da gente fazer a detecção do câncer coloretal precoce, a gente consegue ter dados sobre isso. A gente consegue ver a anatomia da próstata. A próstata, a zona periférica, que é onde que são 70%, 85% dos tumores são na zona periférica, e eu consigo ter contato nessa zona periférica. Então, com o exame físico, toque retal, eu consigo ter acesso a essa zona periférica da próstata, aonde que até 85% dos tumores vão estar. Olha, então, o toque ele não serve só para a gente avaliar a próstata, ele serve para a gente ver o reto, ver o ânus, ver como é que está a característica também. É muito comum, às vezes, o paciente chegar para exame, não, doutor, eu estou com desconforto aqui na região anal, você vê outros tipos de doença, paciente com fissura, paciente com câncer de ânus, paciente com câncer de reto. Então, é um exame de extrema importância. E aí entra aquele slide, coloca de novo aquele mesmo slide aqui para nós, pessoal da produção. Olha lá qual que é o segundo tipo de câncer com maior incidência em homens. Olha lá, do colo e do reto. Sim. Então, nesse exame também, o profissional já vai aproveitar e olhar para ver se tem alguma lesão, se tem alguma alteração, não é isso? E a saúde do homem justamente é isso, fazer check-up anual e entra isso. É a detecção do câncer coloretal também. Hoje a gente tem protocolo para isso, bem estabelecidos, com exame de colonoscopia, por exemplo, que também é um exame, né, de baixo custo, é um exame que consegue dar dados importantes para o paciente. Então, lembrando que o câncer coloretal também faz parte da saúde masculina. Tá vendo, pessoal? É um dos cânceres mais comuns no homem também. Tem um slide, vamos ver se a gente acha ele, sobre a questão que nós vamos falar agora especificamente sobre o tratamento do câncer, né? Exatamente isso aí, ó. Então, pessoal, esse slide mostra a importância, doutor Guilherme, né, de como que é o caminho, né, das ações de controle ao câncer, né? Então, o paciente foi lá, detectou que ele está com tumor, aí nesse caso tem que fazer biópsia, não tem que fazer biópsia, só pelo exame de toque, pelo PSA. Qual que é o tipo de exame que você, médico, vai pedir para o paciente para confirmar o diagnóstico de câncer de próstata? O diagnóstico, né, o diagnóstico confirmatório do câncer de próstata, ele é realizado através da biópsia. A gente só consegue iniciar o tratamento adequado para o paciente a partir da realização da biópsia com o diagnóstico do adenocarcinoma. Depois da biópsia, a gente passa por um processo que a gente chama de estratificação risco desse paciente para a gente ver para que lado que ele vai. Hoje o câncer de próstata a gente já tem tratamentos bem estabelecidos para ele. Você mencionou aí a incidência em Monte Carmelo em 2024 com 24 casos. A gente convém lembrar que o tratamento do câncer de próstata ele é multidisciplinar, né? Depende do cirurgião urologista, depende do oncologista. Por exemplo, desses pacientes, alguns a gente encaminhou direto para radioterapia, alguns teve que fazer radioterapia de resgate, outros teve que fazer hormonioterapia porque chegou naquela parte ali de paliação, porque já fez o diagnóstico, já adiantado, a doença já estava no seu estágio avançado. Então, essa realmente é uma cadeia de tratamento do câncer de próstata. Quando chega naquele último lá, é o cuidado paliativo, por quê? Porque não fez a prevenção, não o diagnóstico foi descobriu tardio. no início, o diagnóstico tardio, e aí infelizmente já vai mais para os cuidados paliativos. O que é o cuidado paliativo? É aquele paciente que não tem mais o prognóstico de curar essa doença, não é isso, doutor Guilherme? Na verdade, os cuidados paliativos hoje vai muito além do que o tratamento da doença em si, né? Ele visa o controle emocional do paciente, um tratamento para tirar dor, um tratamento para evitar o sofrimento, um paciente que também trata a família, não trata só um paciente. Exatamente. Então, tratamentos paliativos vai além do escopo do tratamento do paciente. E nós temos uma equipe hoje do Melhor em Casa, que quero mandar um abraço a toda a nossa equipe, que é um programa extraordinário, bacana, que nós levamos conforto a todos esses familiares de câncer, né, e principalmente para as pessoas que estão mais próximas do paciente. Eu digo que às vezes, né, a família sofre mais do que o próprio paciente, né? Fica naquela
expectativa, naquela ansiedade, né? Então nós temos isso aí. Doutor Guilherme, aqui em Monte Carmelo hoje, nós temos condição de tratar o câncer de próstata. Quais os tratamentos que nós estamos fazendo hoje dentro do nosso hospital municipal? Sim, Paulo. Hoje a gente traz o que tem de melhor no mercado para os nossos pacientes. Hoje a gente consegue realizar cirurgias minimamente invasivas. Hoje a gente consegue realizar uma cirurgia de próstata, prostatectomia radical, por videolaparoscopia aqui no nosso município. Coisa que antigamente a gente não conseguia fazer. A gente dependia muito da Universidade Federal de Uberlândia para isso. E hoje, sempre lembrando, o tratamento do câncer ele é multidisciplinar. A gente opera aqui, já tem o Dr. Ramon lá, mandar um abraço para ele também em patrocínio, que dá uma mão excelente aqui para a nossa população. Então sim, hoje a gente consegue tratar o paciente com câncer aqui na nossa cidade. Olha aí, pessoal. Então, se a gente fosse falar 5, 6 anos atrás, nós não tínhamos esse tratamento de câncer em Monte Carmelo, né? Então, hoje, com essa reestruturação que nós fizemos na saúde, o investimento que nós fizemos no nosso hospital municipal, então hoje nós conseguimos tratar o câncer em Monte Carmelo. Então, Monte Carmelo já está virando referência no tratamento ao câncer de próstata, né? Então, a gente faz a cirurgia. A cirurgia é uma das formas de tratamento, né? Como disse aqui o nosso amigo Dr. Guilherme, né, doutor? E a gente não está tratando só o câncer de próstata, não. Câncer de rim, câncer de bexiga masculino, né, que é muito comum na população masculina. Então a gente está trazendo um tratamento eficaz e de ponta para os nossos pacientes. Isso aí, no SUS. Sim, pessoal, e vamos falar como nós estamos nesse tema câncer, né? Falando que ontem é o Dia Internacional de Combate a essa doença, para que a gente possa trabalhar as questões preventivas. Um dos motivos nós estamos aqui hoje fazendo esse podcast para alertar, né, a todos os homens. Doutor Guilherme, o câncer de bexiga que você disse, que aparece também ali no slide. Existe algumas falas, alguns vídeos na internet que fala que o câncer de bexiga ele tem muita ligação com a questão do cigarro, do fumo. Existe mesmo essa ligação? Sim, e é uma ligação muito importante, Paulo. Hoje, 85% dos cânceres de bexiga são tabagismo associados, né? Então, o paciente com carga tabágica muito alta, 30, 40, 50 maços anos, ele vai vir desenvolver o câncer de bexiga. Então, pessoal, olha fortemente isso aí. Associado ao tabagismo. Então, olha pra vocês verem, o que tem a ver a bexiga com o cigarro, né? Vamos falar assim. Mas hoje, ainda mais, com a popularização desses vapers, né? Que a gente brinca muito, fala que é o pendrive, né? Que a pessoa tá fumando, acha que tá ali fazendo bonitinho, né? Tá ali na festa, tá ali no evento, e ali você pode estar ingerindo substâncias que vai te dar um câncer na bexiga. Eu costumo brincar com meus pacientes que é o pendrive da morte, né? Uma coisa que apareceu agora, que não tem estudo nenhum relatando sobre a longo prazo, né, os efeitos colaterais de uma substância que ninguém conhece. Então, é o pendrive da morte. Então, se cuidar, né? Exatamente, doutor Guilherme. E falando muito nessa questão da prevenção, né, tem um tópico aqui que o pessoal pediu para comentar, né, sobre atividade física e bem-estar do homem, né? O homem, na maior parte das vezes, ele faz atividade física ou não faz atividade física, doutor Guilherme? E é importante fazer atividade física ou não é? Hoje a nossa população ela está cômoda, né? Ela tem que deixar de fazer atividade física. A gente perdeu o conceito do que é uma atividade física, né? A atividade física é qualquer mecanismo que a gente movimente o nosso corpo, né? Então não é só fazer uma academia, não é só fazer uma caminhada, pode ser qualquer atividade, uma natação, um pilates que é importante, a própria corrida, né? Então fazer uma atividade física é se mover. O nosso corpo ele foi feito para se mover. E já está bem estabelecido nos diversos estudos que a atividade física traz um benefício enorme para a saúde mental, saúde física, saúde metabólica, né, do nosso organismo. E qual que é a constância, né, da realização da atividade física? Os principais estudos falam o seguinte: tem que ser pelo menos 3 vezes por semana, 30 minutos por dia. Então, isso já é bem estabelecido, que diminui, por exemplo, níveis de glicemia, níveis de colesterol, né? Então, diminui resistência periférica à insulina, diminui risco de doença cardiovascular. Então, isso já está bem estabelecido. A gente tem benefício, por exemplo, nos estudos, né? Isso é bem comprovado. Os pacientes que praticam atividade física têm um maior desempenho na escola, maior desempenho sexual. Atividade física, então, é qualidade de vida. Então, quando a gente fala de homem, nós estamos falando aqui também de homens, crianças. Sim. Então, a atividade física também deve começar a partir da infância, sim, tomar cuidado com a obesidade também nos homenzinhos, vamos falar assim, nas crianças, né, doutor Guilherme? Porque se ele adquirir essa obesidade quando criança,
provavelmente também vai ser um adulto obeso, não é isso? A ONU lançou um estudo recente agora e fala que se a gente não estimular as nossas crianças de 0 a 5 anos, elas vão ser adultos que vão viver menos. Então, ou seja, vai viver menos do que seus pais. Tá então, vendo? assim, daí a importância da atividade física. Tirar um pouco da televisão, tirar um pouco do celular, estimular a fazer atividade física, fazer uma caminhada. A maioria dos pacientes fala, doutor, mas eu não tenho tempo para isso. Isso é a desculpa, né? Às vezes, por exemplo, se você vai de moto para o seu trabalho, você vai a pé para o seu trabalho, você vai de bicicleta para o seu trabalho. Então, essa questão da desculpa tempo, ela não existe. Então a gente pode, uma reestruturação no seu dia a dia, você vai tirar um tempinho lá e você vai buscar essa atividade física. E é interessante esse tema do celular nas crianças, né? A semana passada nós fizemos a colônia de férias, né? Que é um projeto desenvolvido entre Secretaria de Educação, Secretaria de Inclusão Social, Secretaria de Saúde e Secretaria de Esportes, né? Junta as 4 secretarias para que a gente possa desenvolver essa atividade. O que é? Tirar a criança do celular, levar para dentro de um espaço onde ele vai correr, ele vai gastar energia, ele vai suar, ele vai nadar, ele vai jogar bola, ele vai no brinquedinho, né? Então acaba que ele chega no final do dia, você vê quantas mães nos mandam as fotos, doutor Guilherme, dessas crianças felizes, acaba de chegar em casa, já vai para a cama, já vai deitar e dormir. Sim. E muitas dessas crianças ficavam acordadas até meia-noite, 1h da manhã, porque fica no celular. Então você vê, a atividade física, doutor Guilherme, ela melhora a questão do sono também? Com certeza, né? Hoje o paciente gastou energia, ele vai ficar cansado, ele vai dormir melhor, ele vai ter um sono de qualidade, né? Isso não só na população pediátrica, na população geral, principalmente população masculina. Ontem recebi um depoimento de um paciente, e eu acho bom compartilhar. O paciente diabético começou a fazer atividade física, hoje o controle do diabetes dele está assim, na régua, né? Hoje o paciente conseguiu controlar o diabetes através da atividade física. Então, daí a importância da atividade física na população e principalmente na população masculina. Doutor Guilherme, nós vamos falar aqui da melhor idade, né? Dos homens da melhor idade, né? Que nós consideramos isso, os idosos hoje, segundo as orientações do Ministério da Saúde, da Organização Mundial da Saúde, né? Que o homem ele passa a ser idoso acima dos 60 anos, né? O homem acima de 60 anos, vamos falar que ele inteirou 60 anos hoje, que nunca fez atividade física, ele pode ainda recomeçar, ter uma vida diferente e começar a fazer atividade física? Sim, claro que sim. Eu costumo falar que um paciente hoje de 60 anos, ele está na infância da velhice, né? Então, o paciente nunca é tarde para ele começar, né? Claro que tem que ter um acompanhamento, né? Da equipe de fisioterapia, do educador físico, né? Do nutricionista, do cardiologista, para ele começar as suas atividades. Mas sim, nunca é tarde para começar, ele pode começar. Então, pessoal, nós temos alongamento que a Secretaria de Esportes, a Secretaria de Saúde faz, né, em todos os bairros da nossa cidade, né? Nós reformamos todos esses espaços públicos. Está ali, por exemplo, o Camilão, né, que virou um ponto de encontro. Então, vai lá fazer uma caminhada, tá bonito, né? Você vê as crianças de novo voltando a essas brincadeiras. Vai lá, você que é da melhor idade, vai dar uma passeada, sai de casa, vai conversar, para que você possa evitar todas essas doenças que nós falamos aqui, né, doutor Guilherme? Isso é importante. O paciente com atividade física, com, por exemplo, hipertenso, diabético, ele controla melhor, diminui dose de remédio, diminui medicação. Então, a atividade física é de extrema importância. Então, homem, você que está nos assistindo, nós estamos aqui hoje para alertar você. Sim. Faça atividade física. Comece a fazer, né? Comece a fazer uma caminhada, procure uma academia. Hoje nós temos muitas academias na cidade. E lembra do conceito, né, de atividade física. Qualquer mecanismo que você possa se mover seu corpo, né? Então, por exemplo, a natação, a yoga, né, o pilates, tudo você está se movendo. Então, é atividade física do mesmo jeito. Às vezes, atividade com mais impacto, com menos impacto. Então, daí a importância de você fazer. Não fique parado, se mova. Ótimo. Né? Isso aí, pessoal. Mova-se. Doutor Guilherme, um outro tópico aqui, né, que também nós vamos comentar muito, nós começamos a falar um pouquinho, mas também que isso afeta diretamente a saúde emocional, fisiológica, que é a saúde sexual e reprodutiva do homem, né? Então, nós temos visto, né, muitos casos que chegam até nós, né, de pessoas buscando tratamento, né, da disfunção erétil. Às vezes, o pai de família, aquela família que quer ter um filho, né, e aumentou muito os casos, né, da questão do baixo índice, né, da questão da reprodução.
como que fica, doutor Guilherme, essa questão da saúde sexual, reprodutiva? É importante a gente tocar nesse assunto, é importante o homem buscar informação nessa questão da saúde sexual, faz parte da vida do homem, e quais que são as dicas que nós vamos passar para o nosso público masculino hoje? Sim, a saúde sexual masculina é de extrema importância, que faz parte do comprometimento mental do paciente, né? E hoje a primeira coisa que a gente tem que fazer é individualizar o nosso paciente, né? Ver qual que é a causa que está levando ele a essa disfunção. Hoje, por exemplo, a gente tem causas vasculares, causas anatômicas, causas fisiológicas, causas infecciosas, né? Causas congênitas de infertilidade, de disfunção erétil. Então, o tratamento ele tem que ser individualizado. E é por isso que a importância do check-up anual, de passar com um médico especialista, de avaliação específica de cada paciente. Tá? Entendi. E hoje existe medicamento, existe tratamento, porque se a gente fosse falar sobre a questão da impotência masculina, se a gente fosse falar disso há 30 anos atrás, praticamente o homem estava fadado a ficar impotente para o resto da vida, né? Hoje, como que foi essa evolução? Hoje existe tratamento para todos os tipos? Não existe? Quando que o homem deve procurar? Sim, hoje a gente tem alta tecnologia, desenvolvimento científico, vários estudos sobre essa área. A gente tem terapias orais, terapias injetáveis, a prótese peniana, né, que também é uma saída hoje. Antigamente a gente indicava prótese peniana para um paciente, por exemplo, no final da linha. Hoje não, ele já pode ser um candidato desde o início da terapia, dependendo da causa que levou ele a ter aquela disfunção erétil. Daí, individualizar o paciente. Tá? Então, aí, no caso, tratamento. o médico específico. Aí, nesse caso, já tem que ser um médico mais especialista. Sim. Que vai cuidar dessa questão. Por exemplo, o homem que está ali com a mulher tentando ter filho, né, tá na parte reprodutiva. Então, o homem tem que procurar qual profissional de saúde? Urologista, né? O que mexe com a saúde masculina nessa parte e consegue dar o apoio e o tratamento eficaz para esse paciente. Você mencionou a questão reprodutiva. Quando a gente fala de infertilidade, a gente tem que dividir a infertilidade em primária e secundária. A primária, né, aquela que o paciente nunca teve filho, e a secundária, aquela que ele já teve filho e depois está com dificuldade de ter de novo. Então, a gente individualizar para a gente saber quais as principais causas e ver se existe tratamento para ele. Hoje, infertilidade, para você ter uma ideia, Paulo, ela passa de alterações anatômicas, congênitas, infecções. Por exemplo, uma criança teve uma cachumba lá nos seus 5 anos, ela vai ser infértil agora. Então, só fazendo um parênteses, doutor Guilherme, a cachumba, então, ela pode, a gente escutava isso muito dos avós, dos nossos pais, de falar assim, a cachumba desceu, né, teve algum problema ali. Então, isso é verdade, isso não é mito, isso pode acontecer. Isso pode acontecer, né, a tal da orquite relacionada com a cachumba, que causa uma atrofia das células reprodutoras masculinas. Você vê. Sim, então existe, e é uma das causas que a gente tem que investigar. Interessante, tá? hein? Então, hoje, uma causa muito comum, por exemplo, de infertilidade é a questão da varicocele, né? Ou seja, o exame físico ele é importantíssimo, né, nesses casos. A gente consegue ver, o diagnóstico é clínico e é uma causa reversível de infertilidade masculina. Né? Entendi. Então, homem, você que está passando por esse problema, né? Procura atendimento, o médico está lá, existe o sigilo médico, né, doutor Guilherme? O médico não vai sair falando para todo mundo que você está com esse problema, né? Você vai buscar o tratamento da forma correta para que você possa viver tranquilamente com a sua família, né? Uma situação importante que a gente tem visto muito hoje é a questão da obesidade, sabe? A obesidade, ela causa disfunção erétil, ela causa infertilidade, ela tem um mecanismo complexo, sabe, Paulo? A obesidade, ela causa um remodelamento da produção hormonal masculina, ela pega a testosterona que o paciente produz, transforma em estrogênios, estradiol, que vai lá no sistema nervoso masculino e fala assim, para de produzir gonadotrofinas, e o paciente vai desenvolver uma diminuição da testosterona, fazendo um signo chamado de MOSH, que é um hipogonadismo masculino associado à diabetes. E existe tratamento para isso? Tem, perca de peso, né? Aí, doutor Guilherme, nós vamos entrar, você já puxou o próximo assunto que nós vamos falar, obesidade no homem, né? Obesidade masculina. É maior a incidência em homem ou em mulheres, né? E o que essa obesidade causa de prejuízo para a saúde do homem? Hoje as taxas, tanto na mulher quanto em homem, elas se equiparam
E assim, a obesidade, ela traz todas as consequências, né? As consequências metabólicas, que a obesidade ela nunca vem sozinha, né? Ela vem associada a síndrome metabólica. É um paciente com tendência à hipertensão, é um paciente mais dislipidêmico, com tendência à resistência periférica à insulina. Então, ela traz todas as consequências de uma doença grave. Por exemplo, o paciente sobrecarrega as articulações, entra a questão ortopédica também, o paciente sobrecarrega os joelhos, o quadril, né? Então, é uma doença que tem repercussão, sim, na vida tanto feminina quanto masculina. O Dr. Guilherme, falando sobre a obesidade, hoje existe na internet muitos médicos, né, muitos especialistas, nutricionistas, preparadores físicos, aqueles que às vezes não têm informação nenhuma, cria o seu canal na internet e vai dar aquelas soluções mágicas para acabar com a obesidade. Existe milagre, Dr. Guilherme, para acabar com a obesidade ou não? Paulo, não existe milagre, né? Para você ter uma ideia, a medicação atual que a gente tem para tratar a obesidade, ela reduz o peso do paciente só em 24%. Isso quando a gente vai falar de situação de peso global é muito pouco. Então não existe segredo, o paciente ele tem que fazer atividade física, ele tem que controlar a alimentação, passar com uma equipe nutricional, né, passar uma equipe multidisciplinar, passar com um endocrinologista. Então não existe milagre para a obesidade. Então aquelas canetinhas que usa muito falar hoje, está aí muita evidência o Ozempic, está muita evidência o Mounjaro, que a gente vê isso na internet toda hora, um especialista falar, aquilo ali então não é uma solução que vai fazer assim, a pessoa não vai não é uma solução definitiva, aquilo contribui para a perca de peso, mas a primeira coisa que o paciente tem que definir é mudança de estilo de vida. O paciente mudou o estilo de vida com auxílio medicamentoso, com equipe nutricional, uma mudança de estilo drástica, ele vai perder peso. Interessante. Outra coisa que a gente percebe também, doutor Guilherme, é o excesso de, por exemplo, de vitaminas. A gente vê, não, você vai ter que tomar aqui 10 tipos de vitamina. Hoje está muita evidência, né? O homem tem que fazer reposição de testosterona, tem que tomar vitamina C, vitamina D, ômega 3, esses suplementos hoje que a gente vê toda hora na internet ou mesmo na televisão, né? Isso aí, como que está esse mundo hoje? É necessário fazer reposição de vitaminas, o homem? Não é necessário? Em que casos? Essas vitaminas resolvem ou é muito disso aí é mito? A maioria dessa situação é mito, né? Hoje, o uso inveterado de anabolizantes por fins estéticos tem contribuído para diversas consequências danosas na população. Os principais estudos a longo prazo, a gente não tem comprovação científica que isso não vai trazer dano para a população. Então, hoje, o paciente, se ele tem indicação de uso de testosterona, ele pode usar. Pode ter benefício de usar. Agora, o paciente que não tem indicação, ele pode trazer malefício para a sua saúde física e mental. Para você ter uma ideia, Paulo, hoje uma das grandes causas de infertilidade, de disfunção erétil, de hipogonadismo, é o uso exógeno de hormônio aí pelas academias. Tá? Exatamente, é o que a gente fala às vezes vende esses milagres que não existem, né, doutor Guilherme? Então, as bombas que a gente fala, né? A melhor atividade que você vai fazer na academia é musculação, né? Ali você vai fazer o aeróbico, você vai fazer a musculação, que a musculação faz perder peso também, sim, né? Sim, agora o uso externo de hormônio, a gente tem visto várias consequências, né? Então, não tem nenhum estudo assim que respalda a longo prazo como é que vai ficar esses pacientes que estão usando essas bombas aí, esse excesso, essa carga de hormônio aí que está acontecendo, tá? Entendi. Hoje é muito comum chegar paciente no nosso consultório, doutor, eu estou tentando ter filho já tem 2 anos. Você vai colher a história do paciente, ele já está usando anabolizante externo ali tem 2 anos. E às vezes, muitas das vezes, né, doutor Guilherme, quer culpar a mulher, né? Sim. Que acontece muito isso. Não, eu não tenho filho porque é minha mulher que não pode engravidar, Sim, né? E na maioria das vezes, até 10% desses casos são irreversíveis. O paciente ele não vai conseguir ter filho mais. Tá vendo? Então, o paciente, por exemplo, quando ele tem indicação de usar, a primeira coisa que a gente pergunta para o paciente é assim, você quer ter filho? Se você quiser ter filho, a gente não pode usar, tem que usar outros tipos de terapia para a gente evoluir a questão hormonal do paciente. Então, é uma contraindicação absoluta ao uso de hormônio externo, o paciente querer ter filho, né? Doutor Guilherme, um outro ponto nós vamos aqui, caminhando já para o final, daqui a pouco nós vamos responder a sua pergunta, você que está participando conosco ao vivo, muito obrigado pela sua audiência. A intenção nossa com a criação desse podcast é levar informação de saúde para você, utilizar hoje as redes sociais, que são canais importantes, né, para a gente levar essa informação lá na ponta, né? Então, uma das coisas que a gente percebe muito, doutor Guilherme,
mande a sua pergunta, então, para que a gente possa responder no final. Por exemplo, essa semana eu vi você no nosso hospital fazendo lá mais de 50 pequenas cirurgias que a gente fala, né? São microcirurgias. Boa parte dessas cirurgias que você estava fazendo lá é tirar lesão na pele dos homens, né? Então nós estamos falando sobre o câncer, né? E também existe uma incidência muito alta do câncer de pele em homem. É verdade? É muito mesmo a incidência? O que esse homem pode fazer para a gente prevenir essa questão do câncer de pele? Hoje, dessas 50 cirurgias, umas 10 tinha algumas lesões bem sugestivas de neoplasia de pele, né? E hoje, na nossa região, a gente tem muito trabalhador rural, né? Uma sobrecarga de sol muito grande. E lembrando que os efeitos do sol ele é acumulativo, vai acumulando no decorrer da vida, né? Então, esse é um ponto positivo, que o nosso serviço de dermatologia aqui na nossa cidade está triando mais esses pacientes, está chegando mais pacientes lá para a gente operar, né? Então, a gente tem que fazer um trabalho também de informar, né? Às vezes o paciente não tem nem ideia que está lá no sol quente, aquilo pode fazer um malefício para ele, né? Então, sim, hoje a incidência de câncer é muito grande, principalmente de pele. A nossa população tem população da pele muito branca, então é um fator de risco para o câncer de pele. Sim, a gente tem uma incidência muito grande de câncer de pele. Então, pessoal, olha aí, o câncer de pele, muitas das vezes, né, por falta de conhecimento, sim, a falta do uso do filtro solar, né, porque hoje tem que utilizar. O filtro solar protege mesmo, doutor Guilherme? Sim, protege, igual eu estou falando, o sol ele é acumulativo, ele vai acumulando no decorrer da vida, e o protetor solar justamente evita essa questão acumulativa do sol na pele, né? E hoje nós temos 2 dermatologistas na rede, sem contar vocês lá que são, né, cirurgiões que fazem essas cirurgias, né? São cirurgias rápidas, mas acaba que a gente consegue prevenir, né, doutor? Sim, claro. E outra, aumenta, né, a triagem desses pacientes, então chega mais paciente lá para a realização da cirurgia. Então o trabalho dos dermatologistas da cidade é de extrema importância nessa detecção precoce aí dessas lesões de pele. E aí, o pessoal às vezes pode fazer uma pergunta ali, tá, tudo bem, vocês estão falando tanta coisa de câncer, o que vocês estão fazendo, né, na saúde Monte Carmelo para prevenir, para que a gente possa evitar, por exemplo, que o homem tenha o câncer de pele? Aqui eu quero dar uma notícia em primeira mão, né, nós fechamos uma parceria com o Hospital do Amor, que é o Hospital do Câncer de Barretos, uma parceria com os deputados federal Elton Prado e deputado estadual, né, Elismar Prado, que eles fazem esse trabalho, né, maravilhoso na questão da prevenção ao câncer em toda a nossa região. Nós temos uma extensão agora que é próxima aqui em Patrocínio, e lá eles têm uns equipamentos, doutor Guilherme, que são de última geração. Então nós vamos lançar em breve esse grande programa de detecção desses casos de lesões de pele nas empresas. Nós vamos levar esses casos, né, levar esses equipamentos, fazer uma triagem, principalmente nas nossas fazendas da nossa região, nas maiores empresas de nossa cidade, para que os homens e as mulheres também, claro que isso é extensivo a todos, para que a gente possa fazer a detecção e, se for necessário, aqui tem uma suspeita, já vai ter a consulta garantida com o dermatologista e, se for o caso, passar lá por vocês, cirurgiões, para a gente já fazer essa remoção. Então, em primeiro, né, agora notícia de última hora aqui para vocês, muito importante, vai ser um projeto inovador para toda a nossa região. Isso existe lá no Hospital do Câncer de Barretos, que hoje chama Hospital do Amor, né? Então nós vamos trazer essa tecnologia para cá. Mais uma vez, obrigado, né, aos deputados, né, que eles sabiam que a gente fazia esse podcast, e eles já falaram, nós vamos colocar o recurso, já vamos fazer essa parceria para que Monte Carmelo saia na frente na detecção desse câncer de pele. Mas uma notícia boa, né, doutor Guilherme? Com toda certeza, a população só tem a agradecer, e o maior beneficiado vai ser o paciente, né? Com certeza. Doutor Guilherme, nós falamos muito aqui também, para a gente encerrar os nossos assuntos aqui, sobre os mutirões de cirurgia, né? Então, tá aqui, e a boa parte dessas cirurgias nós fazemos em homens, né? Então, nós fechamos esse ciclo agora de 4 anos, com mais de 6.000 cirurgias realizadas dentro do nosso Hospital Municipal de Monte Carmelo, e aqui em nome de todo o povo da nossa cidade. Quero agradecer a você, ao doutor João Paulo, né, que vocês estão ali na
ponta mesmo, fazendo essas cirurgias, salvando e resgatando a vida do nosso povo, né? Então, cirurgias essas que não faziam em Monte Carmelo, e hoje nós completamos mais de 6.000 cirurgias em 4 anos, né? Cirurgias essas que ontem nós fizemos até um levantamento, doutor Guilherme, nós não tivemos nenhuma complicação nessas cirurgias que nós fizemos aqui na nossa cidade. Então, em nome de todo o povo, fica aqui o nosso reconhecimento, o nosso agradecimento pela a sua dedicação, principalmente todo o nosso corpo clínico, médico, e você também é um dos nossos diretores lá, né, que tem levado essa saúde, essa segurança hoje. Precisou de uma cirurgia, nós temos uma cirurgia para oferecer, não é isso? Sim, Paulo. Hoje a gente já está batendo essa meta, mais de 6.000 cirurgias, né? A gente trazendo tratamento de ponta e de qualidade para a nossa população, né? Realmente, as nossas cirurgias são abençoadas, né? Eu sempre falo para meus pacientes que quem opera é Deus, né? Então, por isso que as nossas complicações são complicações pequenas, Verdade. Alguma infecção de pele, alguma deficiência de ponto, mas nada que compromete o resultado da cirurgia, né? Então, a gente está trazendo um tratamento com amor para os nossos pacientes. Verdade. Hoje a nossa rede é muito bem estruturada, ela é muito organizada, o fluxo, né, para a gente encaminhar cada vez mais, né, nós estamos melhorando a melhoria do atendimento da nossa população. Temos médicos especialistas, e aqui mais uma notícia também boa, aproveitando esse espaço, né? Na próxima semana, junto com o nosso prefeito Ricardo, o vice Dr. Gilson, com todos vocês, nós vamos lançar um projeto inovador, né, para a gente aumentar ainda mais o número de consultas de especialistas. Nós vamos lançar a telemedicina, que hoje não existe mais a possibilidade de a gente ficar fora disso. O Ministério da Saúde hoje acaba que obriga você a ter uma sala, né, de telemedicina dentro das unidades básicas de saúde. Então, nós já fizemos isso, um projeto piloto em 3 PSFs, nós não divulgamos ainda. Está sendo um sucesso, doutor Guilherme, que cada vez mais nós vamos resolver o problema daquele paciente que precisa de um neurologista. É difícil você conseguir trazer neuro para a cidade, existem poucos profissionais, né, um cardiologista, ou que seja o mesmo pediatra, para que o médico ali, ele possa, o paciente está ali, ele vai receber a conduta de um profissional, muitas das vezes profissionais excelentes. Então nós vamos lançar esse projeto para que cada vez mais você tenha acesso a esses profissionais também de qualidade, né, doutor? E aí já é sucesso, né? Trazer o especialista para perto de quem precisa, que é o paciente. Exatamente. Pessoal, esses eram os temas, né, que nós queríamos abordar, né, meu amigo Dr. Guilherme? Eu acho que nós conseguimos abranger bastante, né, sobre esse tema específico que é a saúde do homem, né? E aqui nós queremos agradecer muito também. Olha aqui, doutor Guilherme, que cenário maravilhoso. Ficou bacana. Olha essa estrutura toda aqui. E aqui nós queremos agradecer muito aos nossos amigos aqui da Obrigado. 7, o Amauri, o Lucas, que está produzindo esse podcast para nós. Maravilhoso, né? Parabéns, nota 10 para vocês, viu? Tenho certeza que isso aqui vai repercutir Brasil afora, né? Então, sem vocês também, nada disso seria possível, tá bom, meus amigos? Estão aqui na produção, tá aqui no fundo aqui, acompanhando, né, doutor Guilherme? Mas assim, nós já trabalhamos isso, já tem bastante dias, né? Para que a gente pudesse, né, chegar aqui. Pessoal, então nós vamos agora responder algumas perguntas, né, que chegaram até nós, né? O pessoal nosso aqui fez a filtragem ali, doutor Guilherme. Vamos responder, porque já passou de 1 hora já, mas o assunto tá bom, né? Tá bom, aqui tem assunto para horas, né? E acaba que a gente empolga, né? E vamos lá, vamos responder algumas perguntas aqui. Acho uma dúvida curiosa para os homens, toda cirurgia de próstata... Olha aqui, pergunta interessante, ó, da nossa amiga Dayana. Toda cirurgia de próstata traz impotência sexual, doutor Guilherme? Não. Aí a gente tem que dividir os pacientes, né, em cirurgias oncológicas e cirurgias benignas. A cirurgia oncológica, até 25% dos pacientes pode ficar com disfunção erétil. Tá? Agora, cirurgias benignas da próstata, não tem essa relação com disfunção erétil. Se o paciente já é potente sexualmente antes da cirurgia, ele vai continuar com a sua potência depois da cirurgia. Olha, então, a cirurgia do câncer, a gente tem até 25%. Isso tem diminuído muito, Paulo, com as novas tecnologias, videolaparoscopia, cirurgia robótica, mas ainda tem, os principais estudos mostram que tem essa complicação da cirurgia do câncer, 25%. Mas esses 25%, existe tratamento, por exemplo, fez a cirurgia, ele ficou, né, com a impotência sexual, ele vai ser fadado a ficar com impotência o resto da vida ou existe tratamento para isso? Naquele slide tinha um tópico lá que falava de reabilitação.
O paciente que opera de câncer, ele passa por esse processo de reabilitação e a gente tem diversas terapias para tratá-lo naquela parte ali da reabilitação. Exatamente, né? esse slide. Então, Isso. olha lá, pessoal, a reabilitação. Isso. Então, não precisa ter medo, tem que tratar, tem que, se for preciso fazer retirada, que faça, né, doutor Guilherme? Importantíssimo, né? Primeiro lugar é a vida, Primeiro lugar é a vida. Ficar longe do câncer e o resto pode deixar que a gente trata. Isso aí. O Rafael, sou técnico de enfermagem do Distrito Celso Bueno, né? Gostaria de saber qual a melhor idade para realizar os exames. Nós falamos aqui, né? Mas vamos repetir, né, doutor Guilherme? A Sociedade, né, Brasileira de Urologia fala que o paciente com fator de risco, né, sendo da raça negra, paciente com histórico familiar, deve começar aos 45 anos. E a população habitual, de 50 até 80 anos, se não tiver nenhum fator de risco. Sim. Lembrando que hoje, eu gosto muito de um conceito que chama screening inteligente. A gente individualizar o paciente para a gente ver qual que é o melhor mecanismo de rastreamento do câncer de próstata. Ótimo. Então, por exemplo, hoje, se o paciente tem um fator de risco pela sociedade americana, ele tem, por exemplo, um histórico familiar, um histórico, por exemplo, um tio, um pai, ele tem, por exemplo, um histórico de um adenocarcinoma de pâncreas, de mama, de ovário na família, ele começa aos 40 anos, né? Então, por exemplo, o paciente ele não tem nenhum histórico, ele pode começar ali nos seus 50 anos, 55 para frente, né? Doutor, até quando que eu vou fazer esse rastreamento? A sociedade brasileira deixa 80 anos, mas isso a gente tem que individualizar. Hoje a população está longeva. Pra você ter uma ideia, Paulo, um dia eu atendi um paciente de 93 anos, com queixa de sintomas, né, do trato urinário inferior. A gente fez o exame digital da próstata, a próstata estava com o exame alterado. A gente fez a biópsia, adenocarcinoma, e esse paciente, eu não vou tratar? Então, assim, a gente tem que individualizar o paciente. Esse paciente que eu mencionei, de 93 anos, ele foi para radioterapia, hoje está curado do câncer e está bem aí andando na rua. Olha, então, você vê, 93 anos, então, tá assim, pessoal? Não existe idade. Se a gente for seguir um protocolo, uma receita de bolo, ele tinha parado de fazer os exames com 80 anos. Né? Então, a gente tem que individualizar o paciente. Muito bom. A Maria Emília está falando que existe um exame de sangue, né, que chama CA. Esse, quando a gente faz o exame CA e ele der alto, ele pode indicar algum câncer? O que é esse exame, doutor Guilherme? O CEA, ele é um marcador tumoral de câncer de intestino, mas ele serve só para prognóstico, ele não tem nada para questão de diagnóstico. Então, por exemplo, ele tem várias coisas que pode alterar o CEA, paciente tabagista, paciente diabético, paciente depelcítico, paciente asmático. Então, ele é um exame de prognóstico. Por exemplo, eu fiz no exame de rastreio uma colonoscopia, fiz um diagnóstico de câncer de colo retal. Eu vou usar o CEA como critério prognóstico desse paciente. Por exemplo, operei esse paciente, a tendência desse CEA é cair. Se ele, por exemplo, daqui a um ano no segmento oncológico, o CEA do paciente voltar a subir, ou seja, eu tenho que pesquisar uma recidiva tumoral para esse paciente. Ótimo. Então, ele não serve para diagnóstico. Então, não precisa sair correndo e querer fazer CEA nos laboratórios, não. Até ele não faz parte dos exames de rastreio. A gente vê muito aí, né, pedido desse exame, mas ele é um exame de questão de prognóstico. A gente tem que saber os exames que a gente pede para saber tratar o que a gente está procurando, né? Beleza. Então, o CEA não serve para diagnóstico, ele serve para prognóstico do câncer coloretal. Ótimo. Então, beleza, tá respondido, Maria Emília. O Maércio está falando, como ser atendido pelo Dr. Guilherme? Vai ser uma honra atender ele, né, Dr. Guilherme? Com toda certeza. Né? Então, o caminho é o seguinte, o PSF é a porta de entrada do SUS, né? O Dr. Guilherme, ele disse, ele tem 3 especialidades aqui, né? De trauma, cirurgia de trauma, ele é cirurgião geral e é também urologista. Então, o PSF, se achar que for necessário, você vai encaminhar, né? E para que ele possa te consultar. Pode ter toda certeza, está bem assessorado com os nossos médicos lá do postinho de saúde. É isso aí, pessoal. Mais uma vez, um abraço aos nossos médicos. E o Dr. Guilherme, vou te falar, um dos médicos que mais trabalha. Esse aí eu vou te falar, ele acorda de madrugada, você vê de madrugada ele está trabalhando. Então, assim, parabéns, Dr. Guilherme, por essa dedicação. Né? Ele trabalha praticamente aí 24 horas para atender o nosso povo, né? Isso é importante. Dedicou a nossa vida aqui à nossa cidade. A gente agradece muito, né? O Sandro está mandando os parabéns para você, doutor Guilherme, pela cirurgia feita em janeiro de 2023, ficou muito bem feita, 100% de sucesso, que Deus abençoe você. Ó. Sandro, muito obrigado, Deus abençoe você. Isso aí, doutor Guilherme, tá vendo? Ó, tô gostando. Vamos ver se a gente responde mais algo, tem muitas perguntas aqui, né? E pode deixar meu endereço, meu zap, qualquer dúvida que tiver, eu vou respondendo lá depois. Ó, tá vendo, pessoal?
A Maria está perguntando o seguinte: quais os sintomas da andropausa no homem? Existe isso, doutor Guilherme? Na verdade, esse é um termo errôneo que a gente usa, mas não existe um termo andropausa. Existe Sei. o distúrbio do envelhecimento masculino, né? Que o paciente, depois dos 60 anos, ele vai diminuindo 1% da produção de testosterona aí por ano. Então, não existe andropausa. Existe o distúrbio do envelhecimento masculino, que é um conjunto de sintomas relacionados com a diminuição dos níveis de testosterona. Entendi. E a última pergunta nós vamos responder. A Samara Adriana está perguntando: quais são os principais sintomas de câncer de próstata e de câncer de intestino? Boa pergunta. Essa é uma pergunta excelente, né? A maioria dos pacientes com câncer de próstata, eles são assintomáticos, ele não tem nenhum sintoma. Por isso, lançar a mão dos exames de rastreio nos pacientes. Então, o câncer de próstata, na maioria das vezes, nos seus estágios iniciais, ele é assintomático, o paciente não sente nada. Tá vendo, pessoal? Então a importância de procurar, né, o atendimento quando for necessário. Doutor Guilherme, vamos caminhando para o fim. Você quer fazer algumas considerações, as suas palavras finais para que a gente possa encerrar o nosso primeiro podcast cuidando de você. Essa é a nossa marca, a nossa missão que nós temos de trabalhar à frente da saúde, que é cuidar de você, né? Então esse é o nosso prazer de estar aqui falando, levando informações para todo o nosso povo, né? Suas considerações finais, doutor Guilherme. Paulo, só te agradecer por essa oportunidade de estar aqui falando um pouquinho para a nossa população, né? Isso é uma honra estar aqui falando para essa população tão especial igual a Monte Carmelo. E lembrando a nossa frase sempre, ela tem que ficar marcada aqui nesse podcast: a gente educar para a prevenção é prevenir para o futuro. Então a prevenção sempre vai ser o melhor caminho, né? Beleza. E a gente está no caminho certo. Isso aí, mais uma vez, em nome de todo o povo de Monte Carmelo, agradecer a você, né, por esse trabalho maravilhoso que você tem feito à frente da UTI, do Hospital Municipal, do Pronto-Socorro, tantas atividades, né, doutor Guilherme? Mas está lá atendendo bem o nosso povo. E nós estamos aqui na luta, né? A saúde não tem dia, não tem horário. Não. Nós estamos aqui 24 horas à sua disposição. E o próximo podcast, doutor Guilherme, como nós falamos da saúde do homem, nós vamos falar o quê? Da saúde da mulher, né? Que também tem prioridade no nosso planejamento. Então, em breve, nós vamos anunciar, né, a data desse novo podcast. Mais uma vez, muito obrigado a você pela audiência. Compartilhe, né, essa live, esse podcast com seus amigos. Depois o pessoal aqui da Mindset vai fazer os recortes. Nós vamos pegar esses pontos mais importantes, né, cortar, porque na verdade nós temos que puxar a língua, né, dos nossos convidados que vêm aqui. Depois nós vamos fazendo os cortes pequenos, né, para quem não teve tempo de assistir, para que a gente possa propagar essas notícias boas. Nós temos que encher a internet de notícias boas, né, de informações corretas para o nosso povo. Pessoal, então é isso. Muito obrigado a todos pela audiência. Um grande abraço e até o próximo podcast, se Deus quiser. Se Deus quiser.